Beleza, vamos dar início então a mais uma aula de microeconomia, referente hoje à aula quarta de elasticidade, né? Nossa última aula de elasticidade, encerrando também conteúdo de mercado. Então vamos lá. Falta mais um pedaço desse conteúdo só para a gente encerrar aqui, né, essa parte de elasticidade. Então hoje a gente vai ver a elasticidade de renda da demanda. E assim como o que a gente viu de elasticidade de preço, né? Nesse caso a gente só muda a variável. Então o que acontece é que mede a variação percentual da quantidade demandada, só que agora em relação a uma variação percentual da renda, ou seja, uma variação da renda e qual é o impacto dela em relação à quantidade demandada. Então essa que a elasticidade de renda vai medir, né? Então a fórmula dela é muito parecida com a fórmula de elasticidade de preço da demanda, porque a única coisa que a gente está substituindo é que no lugar do preço a gente bota a variável R, né, que é a variável renda. Então, nesse caso, no ponto, nada mais é que a variação da quantidade demandada em relação à renda, vezes a razão renda-quantidade demandada. E se a gente fizer no ponto, né, e pode ser também representado pela derivada parcial da função linear da demanda em relação à renda, vezes a razão renda-quantidade. Se for no arco também, não há muita diferença. Na verdade, aqui está um pouco diferente a equação, mas a ideia é a mesma, né? A variação da quantidade dividida pela variação da renda. A variação da quantidade pode ser a diferença entre dois pontos, né? Ali Q1 menos Q0. E para a renda também, a diferença de dois pontos. E como a gente sabe que no caso a elasticidade no arco é vezes a soma, né? No caso da quantidade demandada, dividido pela soma dos níveis de renda. É a mesma coisa que a gente fez lá, só que aqui está sendo demonstrado de uma forma diferente. Né? Pode ver que, nesse caso, tem até uma forma polinomial. Né? Mas é que Q1 menos Q0, ele entrou no lugar das variações que a gente viu. Então, já que no caso do arco tem que ser uma análise discreta, né? Ou pelo menos como a gente fez, foi uma análise discreta, pegamos dois pontos e fazemos a diferença entre eles. Então, pode ser feito dessa forma aí. Bom, o que tem diferente aqui na elasticidade renda é em relação aos resultados. Cada resultado tem que ser interpretado a certa medida, né? Tem determinados tipos de bens que vão apresentar alguns resultados e são tão particulares que vale a pena a gente listar eles aqui. Nesse caso aqui, a elasticidade de renda pode apresentar um sinal negativo, ou seja, pode ser menor que zero. É contraintuitivo isso porque a gente sempre imagina que um aumento da renda vai aumentar a quantidade demandada, ou seja, que existe uma relação positiva e direta entre elas, né, as variáveis. Contudo, existe um caso particular em que isso não acontece, em que o aumento da renda pode levar a uma queda do consumo, e a gente chama isso de bens, né, inferiores. A gente vai trabalhar mais esses bens inferiores lá em teoria do consumidor, mas aqui você já tem uma primeira visão deles. Né? A elasticidade de renda deles acaba sendo negativa por conta dessa variação que eu falei para vocês inversa, né, entre renda e quantidade. Mas é contraintuitivo, mas acontece em alguns casos, né, que alguns bens inferiores são substituídos, né, quando aumenta a renda, por outros bens. Então o indivíduo atribui pouco valor ao bem, né, de forma que quando sua renda aumenta, ele substitui por outro de qualidade que considere superior. Exemplo, carne de segunda, carro popular, e assim vai. Ou seja, quando aumenta a renda dos indivíduos, ele substitui esses bens, por exemplo, carne de primeira, ou um carro mais esporte, sei lá. E assim vai. Com o aumento da renda, alguns bens são substituídos e esses bens a gente chama de bens inferiores, que respondem negativamente à renda. Né? Ok? Daí o sinal deles, no caso da elasticidade de renda, vai ser um sinal negativo, menor que zero. Aí qualquer valor negativo se manifesta como um bem inferior.
E claro que nesses valores negativos, se você fosse usar o módulo, aí sim poderia se avaliar se esse bem inferior ele é elástico, inelástico, de elasticidade unitária, né? A gente não vai entrar nessa particularidade tanto assim. Se apresentar elasticidade igual a zero, a gente já sabe que é anelástico, são aqueles bens que não apresentam nenhuma elasticidade, e alguns bens têm esse comportamento, né? E aqui a gente vai dar uns exemplos. Aqui, são bens anelásticos. Se o indivíduo ficar mais rico ou mais pobre por uma questão de padrão de consumo, sua quantidade demandada não se modifica. Então, sal, água, entre outros bens em que a mudança da renda do indivíduo não vai mudar o seu nível de consumo. A gente chama isso de bem de consumo saciado, né? Em que é independente da renda. De certa forma, variações da renda não vão afetar esse tipo de consumo. Então, o cálculo da elasticidade de renda vai ser zero, necessariamente, né? Porque a variação na quantidade vai ser zero. Ok, entendido? E aí a gente parte para a elasticidade de renda, que vai ser a maioria dos casos, porque vai ser positiva, né? E aí é interessante, porque sendo positivo, porque dado que a renda aumenta o consumo, né? Não há necessidade de botar o módulo. Então a gente pode fazer a análise direta. Por exemplo, se a elasticidade de renda for positiva, a gente já sabe que não é um bem inferior, é um bem comum. E esses bens, ou melhor, essa elasticidade estando entre 0 e 1, ou seja, menor que 1, né? A gente tem que ele é inelástico, né? Como por definição. Ou seja, a variação da renda foi maior que a variação da quantidade. É um bem normal, a maioria dos bens vai estar nesse sentido aí, onde o aumento da renda leva a um aumento da quantidade demandada, só que menos do que proporcionalmente. Né? Então, o efeito renda no consumo é positivo, porém, a variação na quantidade demandada é proporcionalmente menor que a variação na renda. Configura a maioria dos bens. E tudo que você consome, eletricidade, gasolina, cinema, Coca-Cola, vai estar nesse tipo de bem. Ok? Então você consome mais dos bens normalmente, mas tende a não consumir tanto assim. Então os bens têm certa inelasticidade em relação à renda, né? Até porque o consumo dos bens, a gente vai ver isso, apresenta uma taxa decrescente, que a gente vai chamar de utilidade marginal decrescente. Você cada vez que chega mais perto do seu nível de saciedade, você vai consumindo cada vez menos desses bens, né? Até parar de consumir. E eles aí apresentam a elasticidade anelástica. Bom, se a elasticidade for igual a 1, a gente já sabe que tem elasticidade unitária, né? As variações são proporcionais. O aumento da renda aumenta proporcionalmente à quantidade demandada. Estes bens são normais, nos quais os indivíduos alocam uma parcela fixa da renda. Exemplo, hobbies, automóveis. Por exemplo, você gasta 10%, 20% da renda pagando parcela de automóvel, 30%, vamos supor. E aumenta aí a sua renda. Aí você pode comprar um automóvel agora um pouquinho melhor, vamos supor, porque o aumento da sua renda aumenta. O aumento da sua renda aumenta. Chegou a encomenda. Chegou a encomenda aqui, ó. Peraí que eu tô no meio da aula aí, só um pouquinho. Tem que pausar aqui a aula, pessoal, só um minuto. Então, bem com elasticidade unitária, né? Ele tem esse comportamento que já é conhecido por nós, responde de forma proporcional à renda em relação, no caso, à quantidade demandada. E é um padrão de consumo que pode ser mantido, então, de forma proporcional. Os bens que tiverem esse comportamento, a gente diz que tem elasticidade unitária. E os bens considerados bens de luxo, né? Aí eles podem apresentar, no caso, elasticidade de renda na demanda. Alguns chamam de bens de luxo, alguns economistas, alguns chamam de bens superiores, mas superiores não no sentido de ser melhores, mas é por conta da definição de bem inferior, que responde negativamente à renda. Esses aqui, ele responde de forma elástica à renda. Ou seja, a variação da quantidade demandada é maior que a variação da renda.
como é que esse tipo de bem acaba ocorrendo, né? Nesse caso, uma definição é que o indivíduo atribui maior valor a esse bem quando sua renda aumenta, ele aloca uma parcela maior da mesma nesse tipo de consumo. Como o conjunto de bens para necessidades básicas, a partir de determinado nível de renda, mantém uma parcela de consumo estável, como a gente viu, inclusive até decrescente, se a renda dele crescer, o seu peso relativo na renda se mantém constante ou decrescente, o que aumenta a participação de outros bens, né? Aí seria esses bens de luxo. Aí vocês podem ver que não precisa ser um bem de luxo em si, é simplesmente o fato de a parcela ser proporcionalmente maior, aí é a definição de ser um bem superior nesse sentido, né? E aí, claro, alguns bens de luxo estão nesse meio, é só para vocês fazerem essa separação, né? O cara vai achar que todo bem de luxo ele é assim, ou que todo bem que responde positivamente maior a variação da renda, a variação da demanda em relação à variação da renda vai ser um bem de luxo, o que não parece ser verdade. Mas então, assim, viagens, coisas agora que são até mais supérfluas, não são bens de primeira necessidade, mas dado o aumento da renda, o indivíduo pode, dado que passou já a suprir esses bens de primeira necessidade, suprir esses outros bens de lazer, pode ser bens de lazer mesmo, aí a gente chama esse tipo de dado que ele vai consumir mais, né, cada vez mais agora com o aumento de renda. E aí, claro que alguém podia perguntar, mas ele não vai poupar não essa renda? É que aqui a gente está fazendo uma análise atemporal, ou seja, na verdade a renda poupada é um consumo futuro, né? E aí a ideia aqui é a gente está considerando que o indivíduo, desde o início, ele gasta toda a renda, independente se for no presente ou no futuro, ou seja, se ele juntou para comprar um bem, ou se ele parcelou, fez empréstimo, isso não, a gente não entra nessa análise, mas só que ele consumiu toda a renda. Então, se a renda aumenta, para onde ele está alocando essa outra parcela? Nesse caso de uma renda de elasticidade maior que 1, ou seja, uma renda elástica, os bens que apresentam esse tipo de padrão, então, são os bens de luxo, esses bens em que não são de primeira necessidade, não são essenciais, mas que com o aumento da renda o indivíduo começa a consumir mais. Ok? Bacana, pessoal? Então, aquele cálculo que eu mostrei para vocês no início mostra como você chegar a esse valor, a esses valores, né? Ou seja, o valor que apresentar, vocês vão conseguir identificar daí que tipo de bem você está falando, se é um bem inferior, um bem normal, um bem de luxo, dado o valor, né, da elasticidade de renda. Então, se for negativo é um bem inferior, se for zero é um bem anelástico, se for entre 0 e 1, ou menor que 1, um bem inelástico, igual a um bem de elasticidade unitária, e por fim, esse aqui, os bens de luxo, se for maior que 1. Bacana? Mais ou menos bacana? Isso aí, né? E aqui está uma representação, pode ver que o bem inferior são esses bens como ovos, sardinha, sal, água. Afinal de contas, a variação da renda não vai afetar o consumo, porque esse cara, se ficar rico, ele não vai se entupir de sal, né? A não ser que queira morrer. E não vai tomar mais água por conta disso. Então, ou até mesmo bem inferior, sardinha, talvez ele pare de comer. Então, algum consumo ele vai substituir. Então, é inferior nesse caso, cara. Comia carne de segunda, passa a comer carne de primeira e tal. Tem alguma substituição. Aí é bem inferior. Ou seja, a renda aumenta, ele consome menos. Esses bens com água, sal, são bens que não têm alteração nenhuma, são bens anelásticos, né? Então a variação da renda não vai afetar o consumo desse tipo de bem. Bem normal é que você vai consumir mais. Aí é gasolina, cinema, quase tudo, né? Alguns tipos de alimentação. Mas há uma utilidade decrescente, a gente vai trabalhar mais à frente essa ideia de utilidade, ou seja, ele vai consumir mais, mas cada vez menos proporcionalmente à renda, né? É aquilo que Adam Smith já disse lá em século XVIII, cada indivíduo não vai consumir mais do que a capacidade de seu próprio estômago, né? Ele está querendo dizer que os bens, sem querer, né, porque na análise neoclássica não existia, ele era o primeiro clássico, mas ele queria dizer já isso, né, que as pessoas não vão consumir mais do que podem consumir de alguns bens. E o bem de elasticidade unitária, como eu falei para vocês, aquele que ele mantém proporcionalmente, e por fim os bens de luxo, aquele que ele começa, se a renda aumentar constantemente, ele começa a consumir outros bens que antes ele não consumia. Então esses bens aumentam mais do que proporcionalmente a renda, aí a gente chega nos bens de luxo ou bem superior. Bacana? Então essa linha aí dá para vocês verem bem o tipo de bem, né?
Ok? E aqui tem os exemplos, né? Isso aqui foi calculado para o Brasil e aqui já dá para tirar alguma análise disso, né? O arroz, por exemplo, apresenta elasticidade de renda de 0,016. O que é esse número, né? Esse número pode ver que é muito próximo do zero. Então é muito inelástico. E é verdade, né? Porque um bem alimentício, assim como o pão, é 0,091. Por que isso? Porque mesmo que aumente mesmo que aumente a renda dos indivíduos, eles mantêm o seu consumo inelástico, esses bens. Né? Pode ser que ele coma um pouquinho mais de arroz, um pouquinho mais de pão, mas não vai ser tanto mais assim. Então é certamente inelástico. É um bem essencial e por isso mesmo está nessa região inelástica. Azeite, né, a gente tem um 0,8, continua inelástico, mas está muito próximo do 1, né, então já tem uma elasticidade maior. E é positivo, como a gente pode ver, né? Talvez pode ser azeite de oliva. E farinha de mandioca, como vocês podem ver, tem um valor negativo, menos 0,36. E o que significa? Significa que ele está exatamente na região de bens inferiores. E isso aí é até meio assim. Significa que as pessoas consomem muito quando tem renda baixa da farinha de mandioca e acabam substituindo ela quando a renda aumenta. Então veja bem que a farinha de mandioca é parte do consumo da população e quando a renda da população aumenta, eles começam a substituir por outros bens. Então é um consumo inferior, mas às vezes é muito essencial para as famílias, porque elas dependem desse consumo para se alimentar, principalmente Norte e Nordeste, né, que tem esse consumo muito elevado da farinha de mandioca, mas não só lá, é claro. E quando chega em determinado nível, se a renda aumenta, as pessoas substituem por outros bens. Ok, pessoal? Então, um bem inferior aí a farinha de mandioca. Então, tudo isso aí é verídico, digamos assim. Bacana. Foram calculados com dados reais. Eu vou deixar um exercício para vocês aí fazendo, e aí depois a gente volta, né, para refazer esse exercício e ver se chega nos resultados, se vocês conseguiram ou não. Então, esse exercício esse está na lista também, né, se não me engano. Considere o preço igual a 20 e a renda igual a 300. Calcule a elasticidade de renda da demanda para a seguinte equação. Aí tem a equação da demanda aí ele quer que você calcule a elasticidade de renda da demanda. Então, ou seja, tem que lembrar que é a renda agora, não é preço da demanda. Então é diferente. Deixa eu ver só um pouquinho aqui se na apostila de vocês, só dar uma conferida. Rapidinho, pessoal. Ah, tá. Não é só isso, não, tem mais, né? Então eu vou colocar aqui. Suponha que a renda aumente para 500, qual será a elasticidade de renda da demanda neste ponto? Então você calcula quando é 300, depois calcula quando é 500. E depois calcula a elasticidade de renda no arco para os dois níveis de renda. Então lembra do arco. No ponto, vocês já sabem, né? Nesse caso vocês vão fazer a derivada parcial, vão encontrar a quantidade e vão encontrar a renda. A renda já está dada, né? Tem que encontrar a quantidade só. Fazer a derivada parcial. E usar aquela fórmula que vocês viram no início, está aí na apostila de vocês. Bacana? Então vou dar um tempinho para vocês fazerem e depois a gente volta então para ver o que aconteceu. Então beleza, e para quem está vendo esse vídeo no YouTube, pause ele e volte, né? Depois de você fazer 5 minutos, 10 minutos depois, para ver se está ok. Então pessoal, vamos ver como é que ficou aqui. Então, a resolução é essa, você faz primeiro para preço igual a 20, receita igual a 300. A quantidade demandada, se você substituir lá na equação, vai dar 1790. Aí você faz a elasticidade de renda no ponto, né? Se derivar ali a equação, dá para ver que em relação à renda vai sobrar 5, né? Positivo.
como a renda é 300 e o preço é 1.790, só dividir um pelo outro, multiplicar por 5, você vai chegar a 0,83. Ou seja, né, elasticidade inelástica da renda, positiva. Se fizer para 500, você só substitui, vai chegar ao valor de 2.790 para a quantidade. Substitui, né, a derivada em relação à renda vai ser a mesma, vai ser 5, né? E aí a renda é 500, dividido por 2.790, vezes 5, dá 0,89. Ambos, então, inelásticos. Elasticidade de renda no arco, aí é pegar os dois pontos, fazer o cálculo das variações. O cálculo das variações vai dar 5 também, mesmo que você faça uma variação da renda ali, 500 menos 300, né? Variação da quantidade vai ser 2.690 menos 1.790. Vai dar positivo e vai dar 5. A soma das duas rendas, a soma dos dois preços, divide, vezes 5, vai chegar na elasticidade igual a 0,87. Os bens normais, ou seja, responde positivamente a renda e apresenta inelasticidade. Ok? Então, era para fazer basicamente isso, né, no exercício. Você calculou a elasticidade em cada ponto, quando a renda é 300, quando a renda é 500, e fez a elasticidade no arco entre os dois, desculpa, entre os dois pontos, né? Deu 0,87. Então, essa elasticidade desse bem é inelástico mesmo, né? Abaixo de 1. Tá aí. Nós vamos falar sobre elasticidade cruzada da demanda. Então, cruzado, você quer falar sobre os bens substitutos. Então, agora você está analisando dois bens, né? Claro que pode ser substitutos ou pode ser complementares, ou pode, a gente vai ver também, que pode não ter relação nenhuma. O que significa que não são nem substitutos nem complementares. Mede em termos percentuais, a elasticidade cruzada da demanda, né? A influência que sofre a quantidade demandada do bem X em relação às variações do preço do bem Y. Então, cálculo, né? A gente vai ver como é que faz daqui a pouco. Essa influência pode ocorrer quando os bens são substitutos próximos ou competem diretamente por um mercado mais amplo, que é a mesma coisa. Ou quando são complementares, um em relação à demanda do outro para os consumidores. Então, veja bem, elasticidade cruzada, pessoal, leva em consideração os dois bens, o preço de um em relação à quantidade demandada do outro. Então, por exemplo, a elasticidade cruzada entre o bem X e Y é a variação da quantidade do bem X dividido pela variação do preço do bem Y, vezes a razão do preço do bem Y pela quantidade do bem X. Então, está cruzando, né, ambos aí. Então, você quer saber o quanto influencia, né, a variação do preço do bem Y na quantidade demandada do bem X. Por isso que ali na definição de elasticidade, a elasticidade no índice está XY. Então, é a quantidade do bem X quanto que é influenciado pelo preço do bem Y. Então, é nessa ordem que você está fazendo a análise. Tá bom? No arco, então, você pega dois pontos, né? Pega a variação da quantidade nesses dois pontos, a variação do preço do bem Y nesses dois pontos e a razão da média, né? Que é a mesma coisa do somatório. A gente já viu que a média pode ser definida assim, você não dividido por 2, divide por 2 em cima e embaixo, dá para cortar, ou manter a média, né? A média do preço Y dividido pela média da quantidade X. Nessa hora já dá para brincar com a fórmula, dá para mudar um pouco, né? Então tá aí, vamos analisar no gráfico, né? E também os valores. No caso do bem substitutos, como eu falei para vocês, o preço do bem Y aumenta a demanda do bem X. Então, quando são substitutos, se aumentar o preço de um, vai acabar aumentando a demanda do outro. Então, a elasticidade é positiva. Por substitutos próximos, o aumento do preço do bem faz os consumidores procurarem um similar mais barato, sem necessariamente o preço desse similar se alterar. Exemplo, margarina e manteiga, Pepsi e Coca-Cola, frango e peixe são os bens que são substitutos próximos. Ou seja, podem ser substituídos um pelo outro no mercado. Então, olha o gráfico aqui, né, à direita de vocês, o mercado da margarina. O mercado da margarina, ele é concorrente indireto do mercado da manteiga, né? Então, o que acontece?
ele é um substituto. Se aumentar o preço, né, da margarina, boa parte das pessoas agora vão migrar, nem todo mundo, mas boa parte, ou uma parte, digamos assim, para o mercado da manteiga. Então a gente tem uma elevação, né, um deslocamento positivo na demanda da manteiga, mesmo ela mantendo o mesmo preço, tem uma quantidade demandada agora maior. É assim que funciona, né, o mercado de substitutos. Então, quando aumenta o preço de um, isso aumenta a demanda do outro. Por conta disso, né? Aí vai ter uma migração para o outro mercado, aumentando a quantidade. E os bens que são complementares? Aí a lógica é outra, né? Um aumento do preço do bem Y reduz a demanda do bem Y. Daí a elasticidade cruzada acaba sendo negativa. Então, quando é bem substituto é positivo, quando é bem complementares é negativo. Portanto, existe uma relação de consumo entre os dois bens, na qual o consumo de um, em algum grau, está relacionado também com o consumo do outro. Exemplo, café e açúcar, pão e margarina, armas e munição, automóveis e combustíveis e outros mais. O exemplo no gráfico é o café e o açúcar. Então, se aumenta o preço do café, como a gente pode ver no gráfico, no primeiro gráfico do mercado de café, necessariamente vai ter uma redução, né? E o aumento do preço reduz a demanda do açúcar e que paralelamente afeta o mercado de café, porque as pessoas tomam café com açúcar, reduz a demanda, tem uma contração da demanda de açúcar. Então, mesmo que mantenha o mesmo preço, a quantidade demandada cai do açúcar. Ok? É isso que acontece quando os bens são substitutos. A elasticidade cruzada acaba dando um valor negativo e você acaba, então, identificando, né, esse tipo de bem. Ou a relação entre esses bens. E por fim, né, o trivial, que seria o caso de que não existe nenhuma relação entre os bens, então a elasticidade cruzada necessariamente vai ser zero, né? O mercado, a variação de demanda não afeta necessariamente a demanda, a variação do preço de um não afeta em nada a demanda do outro. Então não existe relação entre nenhum dos bens, né? E aí tem alguns exemplos ali, talco, açúcar, cigarro, chinelo, qualquer coisa que você pode imaginar, na qual não vai existir influência nenhuma na relação de consumo de um com o outro. Então, por exemplo, aqui no exemplo, tem o mercado da anchova, né? Se aumentar o preço da anchova, pessoal, preste muita atenção no que vai acontecer com o mercado de guarda-chuva. Isso aqui é importantíssimo. Vejam bem o efeito que vai gerar esse aumento do preço do mercado da anchova. É esse aqui, ó. Ó, isso mesmo. Estão vendo bem? Ou seja, não vai acontecer nada. Nada, não vai acontecer nada com o mercado da anchova. Isso é só uma brincadeira, é claro, né? O mercado do guarda-chuva não tem relação com o mercado de anchova. Então, mesmo que altere o preço de um, não vai alterar em nada a demanda do outro. São bens independentes e que não tem nenhuma relação real. Bacana? Então, é só um caso trivial, assim, para vocês ficarem sabendo que muitos bens não apresentam relação. Então, exercício, né, pessoal? Esse aqui é exercício da lista. Eu considero que vocês devem fazer, né? Então, considere que existem dois tipos de produtos no mercado, o produto A e o produto B, representado pelas seguintes equações de demanda. Tá aí, né? Sendo que A, né, a quantidade demandada do produto A, QB, D, é a quantidade demandada do produto B, PA, o preço do produto A, PB, o preço do produto B, supõe os seguintes valores. PA igual a 16, já dados os valores, pode substituir na fórmula, e PB igual a 30, né? Responda o seguinte item. Então, lá na fórmula você já pode substituir, mas aqui você vai precisar da fórmula também para derivar, para chegar na elasticidade. Né? Encontre a elasticidade de preço da demanda para os produtos A e B. Qual o tipo de demanda em cada caso? Ok? Ou seja, quer saber se ela são bem substitutos ou complementares, essas coisas. Encontre a elasticidade cruzada da demanda entre os produtos A e B, respectivamente, para cada um. Agora cruzado. Ali, a elasticidade de preço da demanda, na verdade, quer saber a elasticidade só, né? Se é elástico, elástico. Você tem que calcular a elasticidade no ponto, para A e para B. E agora sim, no ponto B, é que você vai calcular a elasticidade cruzada da demanda entre A e B, respectivamente, para cada um. Ou seja, primeiro, a quantidade de A, quanto que ela responde para o preço de B, e a quantidade de B, quanto que ela responde para o
para o preço de A. Então vocês calculem isso aí. E aí a gente vai ver daqui a pouco, né? Quem tiver ao vivo, mas quem tiver na gravação, vendo isso na gravação, pause, dê algum tempo, tente fazer a questão e depois você veja como que quais são os resultados, né, para ver se bate com um de vocês, tá ok? Então, façam isso e até daqui a pouco. E aí, galera, então vamos ver quanto é que dá isso. Então, a resolução, se vocês fizerem, né, em relação à quantidade demandada, é só substituir ali, então, preço igual a 16, renda igual a 30, vocês vão achar 22. Na outra equação, em relação a B, vocês vão achar 30. E aí é só calcular a elasticidade de preço da demanda, né? Usando a fórmula da elasticidade, a derivada parcial em relação a A. Aí é cada equação em relação àquele bem. Por exemplo, o bem A no ponto, você vai derivar em relação a PA, vai dividir PA por QA, né? A quantidade demandada do bem A, e vai achar a elasticidade no ponto, que é aquele primeiro item pede isso, né? O ponto do bem A e depois um ponto do bem B. No caso do bem B, então, a elasticidade da preço de A é menos 2,18, elasticidade de preço do bem B é menos 1. Aí a elasticidade cruzada, aí sim, em relação a quantidade de A, em relação ao que ela responde ao preço do bem B, você vai derivar a quantidade demandada de A em relação ao preço do bem B, vezes o preço do bem B dividido por quantidade demandada do bem A. Vai dar 2,73. E no caso do B, em relação à resposta para o preço do bem A, você vai ter, então, fazendo o cálculo ali, né, seguindo essa ordem aqui, 1,33, podem ver que os dois são positivos, né, maior que zero, e aí sendo positivo você já sabe, né, que é o que? Que a elasticidade sendo positiva, a elasticidade cruzada, os bens são substitutos, ok? Então, bens substitutos aí, você já consegue identificar pela elasticidade. Então é só isso, né, fazer o cálculo, refaçam esse cálculo, né, para vocês fixarem, vocês vão chegar nesses resultados aí. Bom, agora a gente vai falar da oferta, né? Por fim, aqui finalizando a questão da elasticidade, então a gente fez a elasticidade de preço da demanda, fez a elasticidade de renda, elasticidade cruzada, tudo em relação à demanda, porque a gente sabe que substitutos, complementares, renda e preço afetam a demanda, então a gente teve toda essa análise até aqui pelo lado da demanda. Pelo lado da oferta também existe elasticidade. E a elasticidade vai medir o quanto a oferta, né, a quantidade ofertada vai responder em relação a preço. Só que ofertada é aquelas pessoas que ofertam bem, né? Então tem outras características que acabam afetando, digamos assim, a elasticidade no lado da oferta. Vamos ver quais são elas. Para calcular é simples, pessoal. Você usa até o mesmo método, na verdade, porque o que você quer é a taxa de variação percentual da quantidade ofertada em relação às variações de preço. A gente viu que pode ser feito esse cálculo de elasticidade através dessa fórmula, né? No caso discreto, variação da quantidade ofertada dividido pelo preço, vezes preço dividido pela quantidade ofertada. No caso de você pegar uma função de oferta linear, contínua e contínua e coisa e tal, não precisa ser linear, você faz a derivada parcial em relação à quantidade, ou melhor, em relação ao preço, né, da quantidade ofertada, vezes a razão de preço pela quantidade ofertada. No caso do arco, aí é só você calcular a variação, né, direta, fazer o somatório de preço dividido pelo somatório da quantidade. Então, na verdade, é a mesma regra, só que agora é pelo lado da oferta, ou seja, a mesma regra que se fazia a elasticidade de preço da demanda, só que pelo lado da oferta. A vantagem do lado da oferta é que sempre vai ter como resultado uma elasticidade positiva, né? Por que isso? Porque a oferta responde positivamente a preço, então a derivada de uma função linear, onde é, por exemplo, A menos B, menos não, né? A mais B que S, né? Ou seja, é um coeficiente que responde positivamente, você vai ter como resultado uma elasticidade também que responde positivamente.
Então, em geral, a elasticidade é positiva, dado que o preço e a quantidade ofertada são positivamente relacionados. Tá ok? Isso porque os preços, como eu falei para vocês, mais elevados incentivam os produtores a aumentar a produção. Ou seja, na verdade, quanto maior o preço, maior é a produção ofertada, maior a quantidade ofertada. Então tá aí, né? A gente vai ter essas possibilidades. Não precisa usar o módulo pelo fato que eu falei que ela vai ser positiva já o valor da elasticidade de oferta. No caso da elasticidade ser igual a zero, a gente tem a oferta anelástica. Estando menor que 1, a gente tem uma oferta inelástica. Igual a 1, oferta elasticidade unitária. E maior que 1, oferta elástica. Então não muda, é a mesma análise, né? Só não precisa usar módulo. E caso ela seja um valor muito grande, próximo do infinito, a gente tem uma oferta perfeitamente elástica. Então é basicamente isso, né? Não muda muita coisa a elasticidade da oferta em relação à demanda. A demanda é que a gente vai utilizar mais no nosso processo de análise, né? Em outras áreas, assim como a análise do mercado, assim, e a elasticidade da demanda, ela acaba aparecendo. Mas a oferta também é interessante a gente ver, que se caso a gente precisar calcular ela, ela vai responder nesse sentido aqui. E aí tá, né? Se ela tem uma declividade que torna ela mais horizontal, como essa última aqui, então ela é mais elástica. No limite, se ela é extremamente horizontal, deitada, então ela é perfeitamente elástica. Se ela é mais inclinada, né, mais perto do vertical, então ela tem de ser inelástica. E se ela é totalmente vertical, né, uma reta para cima, então ela é anelástica, né, não tem elasticidade nenhuma. E se ela tiver um ângulo de 45 graus, ela tem então, elasticidade unitária. Então são essas regras gráficas, né? Você vê como uma oferta, quanto ela é mais ou menos elástica, ela vai estar com maior ou menor declividade, como vocês podem ver aí. Bom, vamos ver os determinantes, né, os fatores, são vários fatores que definem a elasticidade da oferta, né? Então, entre eles é a oferta de insumos. Claro, né, para uma oferta existir, precisa ter uma oferta de insumos para, né, ser produzido tal bem para ser colocado no mercado. Então, veja bem, quanto mais abundante, acessível os fatores de produção, mais rápida a adaptação da produção à mudança de preço. Por outro lado, quanto mais limitada a oferta de insumos, menor a capacidade de mudança da produção frente a variações de preço. Então, isso também determina a elasticidade. Por exemplo, se existe abundância de insumos, é mais fácil você reduzir ou aumentar a produção sem muitos percalços, então você responde rapidamente a preço, necessariamente, a oferta é elástica. Se há limitações de insumo, aí já a questão é outra, você usa os insumos que tem, mas se precisar aumentar e coisa e tal, você vai ter maior dificuldade ou até reduzir. Ele tem uma oferta limitada, então você não se ajusta muito facilmente a essa oferta de insumos, tornando a oferta menos elástica ou mais inelástica, se preferirem, né? Ela acaba não conseguindo se mover tão bem a variações de preço. Exemplos de elásticos são pães e bebidas, que você consegue encontrar facilmente os insumos, tem uma oferta abundante, então é fácil de produzi-los. Inelástica é imóveis, fornecimento elétrico, ou seja, que vai depender então de certa oferta de insumos para construção e tudo mais, o que vai ditar os preços, o que vai ditar a disponibilidade desses insumos e que de certa forma pode acabar resultando numa baixa resposta, né, nas variações da oferta do bem em relação à variação de preço, porque os insumos não estão assim tão facilmente disponíveis. Essa é a ideia. Maturação da produção, o tempo que a produção leva para ser, digamos assim, finalizada. Então, essa defasagem de tempo para obter o produto final, né? Desde longa maturação, exemplo pecuária, agricultura, que você precisa esperar, né? Para que, tanto na pecuária, para que o gado seja abatido, ou suíno, ou seja o que for, existe um timing ali, né? Para ser respeitado, afinal de contas, para chegar na idade do abatedouro. E a agricultura também, né? Você não consegue colher algo fora do seu plano, do seu estágio de amadurecimento. Então, necessariamente existe essa longo período de maturação, às vezes leva até mais de um ano. Então, por isso, né,
você tem essa característica dessa produção. Então, sendo assim, apresenta uma maior inelasticidade. Você não consegue fazer isso de uma hora para outra, você tem que esperar o tempo deles. Então, a oferta acaba sendo mais inelástica, pois há um longo período de tempo e resposta à produção de modificações de preço. Normal, né? Em vez de curta maturação, que aí não tem esse problema. Bens industriais, você coloca lá os insumos, produz, se precisar parar, você para, se aumentar, você aumenta. Não há tanto problema, porque você mesmo produz, né? Os bens industriais, eles não precisam de tanto tempo assim para maturação. Os produtos são fabricados em um curto intervalo de tempo, a resposta é mais rápida na produção em relação à variação de preço. Então, se tiver variação de preço, você pode reduzir ou aumentar sem muito problema. Então, ele é elástico, né? Ele responde rapidamente a preço, né? A oferta desses bens. Tranquilo, pessoal? Essa é a análise. E aí, esses tipos de aplicação, né? Foi muito utilizado ali no início da década de 30, que ocorreu, digamos assim, uma difusão muito grande dessas ideias, das teorias, né, de Raul Prebisch, que acabou se formando na CEPAL, né, Comissão Econômica para a América Latina, que formulou muito da questão do comércio internacional dos países da América Latina. Tem essa problemática, né, de ser agroexportador, ou seja, depender muito de bens que têm longo período de maturação e não conseguir responder rápido à variação de preço. No caso, na crise de 29, não era fácil de se ajustar a queda de preço, e aí alguns países, como o Brasil, teve problema com o café, a Argentina, problema com a soja, porque não dava, já tinha uma produção grande, e aí o preço caiu, e aquela história toda que vocês vão ver na economia brasileira, na qual a gente teve que queimar café, aquela coisa toda, para reduzir estoques. Então a gente tem esse tipo de crise por conta disso, né? Por naquela época ser agroexportador, e aí ficava à mercê dessas questões. Né? Aí foi importante para o país se industrializar, exatamente como a Europa, não tinha esse problema, porque sendo industrial respondia rapidamente à variação de preço. Essa é a ideia. Bacana. Curto e longo prazo, pessoal. A alteração da capacidade produtiva depois que as empresas atingem certo nível de produção depende de determinado período de tempo para ocorrerem modificações de suas limitações estruturais. Bom, a ideia aqui é aquela de curto e longo prazo, mesmo que a gente tem na microeconomia. Ou seja, tem certos fatores de produção que você consegue alterar no curto prazo e outros não. Né? Alguns fatores vão ser fixos. Então, no curto prazo, isso tem algum efeito. Né? E no longo prazo, a maioria dos fatores são alteráveis. Na verdade, a gente considera que todos, né, são alteráveis no longo prazo, de ponto de que no longo prazo tem outros efeitos. Então, no curto prazo, o espaço físico, instalações, tamanho do terreno, entre outros fatores, demandariam um cronograma temporal para ocorrerem. Então, não sairia da noite para o dia, você teria que ter um planejamento para fazer isso. Então, a produção da firma acaba naturalmente inelástica no curto prazo, você não consegue mudar esses fatores, eles não têm o terreno, o tamanho da fábrica, o número, a quantidade de máquinas, isso aí é uma coisa que não é da noite para o dia, você tem que planejar. E aí, por ser uma coisa que vai demandar tempo, acaba sendo inelástico no curto prazo, conseguir aumentar a produção por conta disso. Essa é a ideia. Em longo prazo está tranquilo, porque daí você tem tempo para planejar, refazer toda a estrutura e coisa e tal, se precisar aumentar ou diminuir, de tal forma que no longo prazo as modificações de estrutura acontecem, tornando a oferta elástica no longo prazo. Então ela é inelástica no curto prazo, mas elástica no longo prazo, por conta desses fatores. Então, o exemplo é a análise econômico-monetarista, que é muito fundamentado nessa questão de que no curto prazo a gente tem certa inelasticidade da oferta, da produção. E para os monetaristas, no curto prazo, expansões da demanda, como a proposta keynesiana, levariam somente a aumento de preço, principalmente o pessoal das expectativas racionais, lá do Lucas, considera uma resposta rápida, né, digamos assim, dos agentes econômicos a ponto de só a inflação acontecer no curto prazo e tal. Outros até não, consideram que no curto prazo acontece essa questão keynesiana de contratos rígidos, rigidez de preço, e talvez a inflação nem aconteça no curto prazo, mas que ela começa a acontecer no longo prazo, quando sim existe então uma maior mobilidade dos fatores e da oferta, de forma que começam a responder a preço. Tá ok, pessoal? E o nível de produção também, ou seja, uma empresa pequena tem um certo nível de produção baixo,
que acaba fazendo com que elas consigam, digamos assim, se articular melhor, se organizar melhor para mudança de preço, do que empresas muito grandes, que aí tem uma demanda por fatores muito grande, coisa e tal. E aí acaba não tendo facilidade de se ajustar a preço. Essa é a ideia. Numa pequena escala, a empresa inicialmente apresenta certa capacidade ociosa, de forma que existem recursos disponíveis que podem ser facilmente empregados na produção. Isso garante elasticidade no comportamento da oferta. E a grande escala, né? Após determinado período, com o crescimento da empresa, a mesma começa a enfrentar a dificuldade de recursos disponíveis, que significa maiores custos para se produzir, que acaba tornando a oferta inelástica quando a empresa é muito grande, né? Não consegue mudar o nível de produção tão facilmente. Essa é a ideia. Então temos aqui como aconteceria no primeiro período em que a empresa é pequena e no período em que a empresa cresce muito, né? Quando ela é pequena, ela tem grandes variações da quantidade, tranquilamente, consegue expandir rapidamente através das variações de preço. Só que quando ela é grande, aí essas variações não conseguem atingir tanta quantidade, assim, porque afinal, numa escala maior, é mais difícil você mover grande quantidade de recursos, sendo administrativamente difícil para a empresa grandes modificações na quantidade total produzida, que já é muito grande. Então ela não responde tanto a preço assim, né? E, ou seja, então ela acaba sendo mais inelástica, né? Então veja bem, quando a empresa está no nível mais baixo, ela em pequena escala tem uma elasticidade maior, consegue responder mais rapidamente o preço. Contudo, quando cresce muito essa escala, ela está num nível muito grande, atende nacionalmente, internacionalmente, ela já não consegue responder tão bem a preço, porque ela já tem tudo já meio que pré-definido e ela tem uma resposta lenta, né, de resposta a preço, tá? E aí ela acaba tendo maior inelasticidade, tá ok? Então todos esses fatores aí acabam influenciando a oferta de um modo geral. Legal, pessoal? Eu deixo um exercício para vocês, né? Encontre a elasticidade de preço da oferta no ponto de equilíbrio. Bom, aí tem que encontrar o equilíbrio, encontrar, né, a elasticidade de preço da oferta. Eu vou pedir para vocês que tentarem fazer em casa, que pausem, tentem fazer, façam até onde puderem e depois olhem se conseguiram chegar nos resultados, tá bem? O equilíbrio é tranquilo de achar, a gente já fez os exercícios, já encontrou esse equilíbrio, o negócio é esses outros resultados. Bom, está pedindo a oferta, né? Então agora você vai pegar a inclinação da oferta, a derivada parcial em relação à quantidade ofertada em relação a P. Coloca na equação e vocês vão encontrar, né? Colocando o preço de equilíbrio, a quantidade de oferta, né? Naquele ponto de equilíbrio. Se encontrar todos esses valores aí, é só calcular e encontrar então 0,34. Nesse caso é menor que 1, a gente sabe que é uma oferta inelástica nesse ponto de equilíbrio, então. Bacana, mais ou menos bacana. Bom, aí eu deixei um vídeo final para vocês olharem. Esse vídeo é um pouco antigo já, tem que renovar meus vídeos, mas tudo bem, ele serve para o propósito na qual ele se propôs, digamos assim, né? E é essa questão das elasticidades, a gente vai fazer uma análise, alguns de vocês podem fazer isso, sobre o que o vídeo está falando e o que a elasticidade tem a ver com isso, tá bom? Então eu deixei o vídeo para vocês e até a próxima aula, lembrando que a gente terminou mercados com essa aula aqui. Vamos falar agora de outro assunto, um assunto que virou já até piada na internet. O feijão sumiu do prato do brasileiro. É que o preço subiu tanto, mais de 50% este ano. E até o governo já prometeu agora liberar a importação. Agora, Juliana Morrone, bom dia aí para você. O difícil é saber de onde poderia vir tanto feijão para ajudar a baixar o preço por aqui, né? Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. E além do mais, tem o feijão carioca, né? Como diz o nome, é coisa nossa, made in Brasil, dificilmente produzido em outros países. A produção forte é aqui no Brasil mesmo. E o feijão carioquinha ficou 54% mais caro esse ano. A culpa é do clima. Choveu muito, principalmente no Paraná. E também o Brasil não tem estoques. 1 quilo de feijão por quase R$14. Tá tão caro que até virou piada na internet. Tem sacos de feijão protegidos em carro forte, no cofre. Uma foto ajudou a compor esse tradicional arroz com feijão. Esse ano o feijão preto já subiu 21%. E o carioca, então, ficou 54% mais caro entre janeiro e junho, de acordo com o IBGE. Os apaixonados por feijão estão dando um jeito. Procura pesquisar onde está mais barato.
né? Ou muda de feijão carioca, feijão preto, que está mais barato. Mas sempre tem que ter o feijão. Tem que ter o feijão. É o feijão nosso de cada dia. Tem diversas maneiras de a gente se virar sem o feijão. Nessa escola municipal em Cuiabá, a solução foi tirar o feijão da merenda. O pessoal diz que faz muita falta. Tem crianças que saem de casa para vir para cá, que saem de casa 5h15, 5h20 da manhã e só retornam para casa 12h30, 12h40. Essas crianças precisam de uma alimentação adequada. A disparada dos preços tem a ver com o clima. A produção de feijão foi prejudicada em várias regiões do país, principalmente no sul. No começo, excesso de chuva. E no meio, falta de chuva. Estiagem longa, né? Dono de 5 restaurantes em Brasília, Fernando diz que compra 400 quilos de feijão por mês e que não dá para repassar essa alta de preços para os pratos e muito menos tirar o feijão do cardápio. Faz parte da cultura nossa e a nossa feijoada tem uma tradição de 25 anos em Brasília, de muito sucesso, e a gente não pode tirar, de jeito nenhum. Vamos ter que segurar, apertar o cinto, tentar ajustar nossos processos de forma a gente manter o feijão no nosso cardápio. O preço do feijão virou preocupação até no Palácio do Planalto. O presidente em exercício, Michel Temer, chamou ministros para discutir o assunto. O governo diz que está buscando alternativas para tentar baixar o preço dessa paixão nacional. Pretende suspender temporariamente a cobrança do imposto de importação de feijão de países que não são aqui do Mercosul, como a China. Para trazer feijão da China, hoje a gente paga 10% de imposto. Com as prateleiras mais cheias de feijão, a ideia é que o produto fique mais barato. Mas, infelizmente, não dá para garantir que o queridinho dos brasileiros, o feijão carioca, também vai ficar mais barato. Mesmo se a importação aumentar nos próximos 3 meses, provavelmente o país não vai conseguir trazer o carioquinha de fora, porque esse tipo de feijão não é produzido em larga escala por outros países a ponto de sobrar para ser exportado. Mas isso pode acontecer com feijão preto, por exemplo. O ministro da Agricultura chegou a publicar numa rede social que o preço vai baixar. Mas depois, em entrevista, foi mais cauteloso. Eu espero que nós consigamos baixar o preço, mas não posso te dar uma data. Não tem como prever isso, porque o mercado ele é autônomo, autossuficiente e se autorregula também. Enquanto o preço continuar lá em cima, a Marlene vai variar o cardápio em casa. Fazer massa, que aí quando é massa ninguém quer feijão. Aí eu estou livre do feijão. E outro favorito dos brasileiros, muito usado agora nas festas juninas, o milho também pode disparar de preço. Teve quebra da safra e o governo já planeja importar mais milho. Ana, Chico. Pois é, tá ficando difícil, né? Milho é feijão. Vamos ver como é que a gente vai comer para frente.